Amém, irmãos? Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, edificando tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Estamos chegando no final da epístola de Tito. Essa carta assim tão importante. Uma carta, realmente, eu estava revendo alguns estudos essa semana, todo mundo é repetitivo. A sociedade de Creta não era fácil. O pessoal até brinca. Ontem eu ouvi um rapaz, um carioca, né, lá no nosso curso de teologia, e aí ele soltou a seguinte frase, ele falou, a ilha de Creta, o cretense é uma mistura de carioca com baiano. Aí nós olhamos e falamos, como? Ele falou, carioca porque carioca é insolente. E ele é carioca. E baiano porque é preguiçoso. Então a ilha de Creta era assim. Gente, é verdade, a tradição, na época medieval, na época do Novo Testamento, dos cretenses, não era uma boa fama. Não era uma boa tradição. Era uma sociedade conturbada. E glória a Deus, que não existem impossíveis para ele. Pode ser conturbada, pode ser complicada, pode ser o que for. Quando Deus quer salvar, ele vai e busca. E às vezes aquele que você menos imagina que vai ser salvo, quando você olha de uma hora para outra, creu em Jesus, sinceramente, se rendeu totalmente à majestade do nosso Rei e está andando em novidade de vida. Então, assim, quando eu pego cartas a uma sociedade conturbada como essa, é uma esperança para a salvação das pessoas que a gente ama, das pessoas que muitas vezes não estão parando para pensar um segundo que existe um Deus, que não estão parando para pensar um segundo que um dia vão estar cara a cara com esse Deus, porque muitos sequer creem que ele existe. Então, quando eu pego uma carta para uma sociedade complicada e vejo que até em sociedades complicadas Deus salva, isso é uma esperança para aquelas pessoas que nós temos orado. Não somente isso, é uma esperança para nós que já fomos alcançados pelo Evangelho, mas que em muitas áreas da nossa vida somos complicados. Muitas deficiências existem nas nossas vidas, muitos pecados a serem vencidos. Mas nós temos que lembrar, não há impossíveis para Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la. Então isso é uma palavra de esperança, uma palavra para fortalecer a nossa fé num Deus que é todo-poderoso. Amém? Então vamos abrir, vamos ao capítulo 3. Versículo 1 diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Veja, o capítulo 3 começa com uma orientação para Tito. Olha, ensina o povo que eles sejam bons cidadãos, cidadãos obedientes às autoridades. Irmãos, é uma responsabilidade do cristão, primeiro, honrar as autoridades. Ah, pastor, eu não gosto daquela autoridade. O que eu faço? Eu respeito aquela autoridade, eu obedeço àquela autoridade e eu oro pela autoridade que eu não gosto, para que ele seja alcançado, para que ele seja guiado. Porque não é difícil para Deus inclinar o coração da autoridade. Ao contrário, a Bíblia nos afirma que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Posso ter uma opinião diferente da autoridade? Sim, são opiniões. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado com
no tipo de crítica que eu faço. As minhas críticas têm que ser consistentes. As minhas críticas têm que ser verdadeiras. O que eu preciso tomar cuidado? Para não me ver espalhando mentiras contra as pessoas. A autoridade fez algo errado, algo contrário à Bíblia. Você pode falar, olha, essa obra foi errada. Isso daí não fecha com a Bíblia. Mas faça algo melhor. Ore pela autoridade. É papel nosso sermos bons cidadãos, colaborarmos no que pudermos, para que os bons costumes, para que a paz reine no meio da sociedade. Uma sociedade que tem paz, é uma sociedade que pode trabalhar, é uma sociedade que pode prosperar. E em prosperando essa sociedade, todos melhoram juntos. A riqueza de um povo. Veja, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E de uma maneira prática, a riqueza de um povo é o trabalho desse povo. Para que o povo produza, é necessário ter paz. Para nós termos paz, as nossas autoridades têm que errar pouco. Para ajudar nessa obra, se Deus não colocar a mão, se Deus entregar os homens ao próprio desejo, o homem vai errar. Agora, se Deus simplesmente inclinar os seus olhos, irmãos, pode ser a pior autoridade que for, guiada por Deus, ele garante que a coisa dá certo. Então, cuidado. Nós somos seres políticos, nós temos nossas preferências políticas, mas antes de ser político nessa terra, eu sou crente. E como crente, é meu papel orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso poder judiciário, orar pelo nosso poder legislativo. Primeiro, pela salvação deles. Segundo, para que eles governem bem e o povo tenha prosperidade. Amém? Eu não sou pago para gostar ou não gostar. Eu sou pago para obedecer a Bíblia. E a Bíblia manda orar. Até por aqueles que eu não gosto. Amém? Vamos seguir. Olha que interessante. Versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Irmãos, primeira coisa, cortesia social. No que depender de vós, buscar paz com todos. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com gente tola. Ou gente que eu vejo que é manipulada por vertente política A, vertente política B, por ideologia A, por ideologia B. Tem gente que fica cego com esses assuntos de política, de ideologias. Tem horas que, para não comprar confusão, eu ouço e fico quieto. Ah, é? Puxa, como é que é? Ah! Porque veja, a pessoa não vai mudar. E se você abrir a boca, a confusão está formada. Então, assim, tem que ter sabedoria. Existem parentes nossos, existem colegas de trabalho, existem amigos que, em determinadas coisas, eles estão cegos. Se você entrar num debate, você só vai se machucar, você só vai irritar. Então, assim, a cordialidade social é muito boa. Não apenas isso o versículo ensina. O versículo ensina para nós não sermos contenciosos. Irmãos, tem que discutir pelo que vale a pena. Você tem que discutir pelo Evangelho. Você tem que discutir por aquilo que é bom. Você tem que discutir por aquilo que é um assunto que toca diretamente a você e sua família. Aquilo que toca a igreja. Aquilo que toca a Cristo. Coisas relevantes. Mesmo assim, tem que ter sabedoria. Outro detalhe, não pode sair infamando as pessoas.
Cuidado. Toma cuidado com o que você fala. Normalmente a gente fala mal de político. E muitos deles dão motivo para falar, mas fale apenas daquilo que é comprovado. Eu vejo nas duas principais vertentes da política brasileira, os opositores falam muita mentira do Bolsonaro e também falam muita mentira do Lula. E olha que não precisa nem mentir, porque os dois já fizeram muita besteira. Entendeu? Lógico que eu tenho preferência por um deles, mas eu não sou cego. Entendeu? Então assim, não precisa mentir. Tem gente que sozinho, e o pessoal não, qualquer tirinha que chega do YouTube, qualquer coisinha que chega no WhatsApp, a pessoa nem se preocupa e já repassa. Entendeu? Então assim, cuidado, não difamem, não infamem as pessoas. Aquilo que você falar, fale com provas, fale com consistência, fale com sabedoria. Não fale de coisas que você não sabe. O que Paulo está ensinando aqui? Seja um bom cidadão. Bons cidadãos são inteligentes. Bons cidadãos sabem se portar. Bons cidadãos não compram briga à toa. Bons cidadãos fazem que nem o livro de Provérbios, que nós vamos estar estudando agora nas férias. Não fica repreendendo a pessoa tola. À toa. Tem pessoa que não adianta repreender. Ela está cega. Ela está morta. Ela não consegue enxergar a verdade. E você tocar nela é como segurar um cachorro bravo pela orelha. Ele vai te morder. Eu creio que vai ser muito interessante nós estudarmos junto o livro de Provérbios. Acho que juntos nós vamos aprender muita coisa do nosso uso diário. Numa sociedade de tanta informação, de tantas notícias, como é a sociedade de hoje. Numa sociedade de tantas mentiras, de tantas discussões tolas, até no meio evangélico. Cuidado, não seja contencioso. Amém? Versículo 3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Senhor e Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que Paulo fala? Irmãos, olha quem você era. Antes de conhecer o Senhor, como é que era a sua vida? Nós éramos apartados de Deus. Nós éramos extraviados da presença de Deus. Nós estávamos em trevas, mortos em pecados. Irmãos, é muito importante você entender que diante de Deus ninguém prestava. Diante de um Deus que é santo, 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 nós somos sujos, embora quando você olha para você mesmo, na sua justiça, você até acha que você nem era tão ruim assim. Mas quando você compara com Deus, você vê o quanto nós estávamos em trevas. Veja hoje que somos habitados pelo Espírito Santo, que nos capacita para toda boa obra. Mesmo assim a gente erra tanto. Imagina sem Deus.
Só que aí Paulo coloca um divisor de águas da vida dele, de Tito, da igreja de Creta e da minha vida e da sua vida. Qual é o divisor de águas? A salvação em Cristo Jesus. E aí ele fala que Cristo nos resgatou para boas obras, um povo eleito, entendeu? Que vai ser habitado pelo seu Espírito, que vai formar a sua igreja, que vai passar a eternidade com ele. Nação santa, sacerdócio real, tantas são as afirmativas. Aquele povo que passou das trevas para a maravilhosa luz. São tantos os adjetivos, são coisas tão lindas. Então, assim, entenda o conjunto da passagem. Paulo começa a falar para você ser um bom cidadão, obedecer às autoridades. Para você não espalhar contenda. E aí ele começa a falar, olha, lembra quem você era. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra como você era um pecador. E veja onde Deus te trouxe. Ao lembrarmos disso, a misericórdia de Deus tem que nos tocar. E eu tenho que olhar com as pessoas com mais complacência, com mais misericórdia. Entendendo que se aquela pessoa for alcançada pela graça de Deus, ela é resgatada e vai se tornar filho de Deus. Irmãos, se até um assassino, como o apóstolo Paulo, Deus pode salvar, transformar no principal escritor da Bíblia, o camarada que foi usado para escrever a base doutrinária da igreja, foi Paulo. E esse cara era matador da igreja. O que ele não pode fazer na vida das pessoas? Percebe o que Deus está nos mostrando? E o que é pior, Paulo era matador de crente, mas nós somos tão ruins quanto ele. Porque diante de um Deus santo não tem pecadinho e pecadão. Tem pecadores e tem remidos. Tem pecadores e tem justificados pela obra de Cristo. Tem filhos de Deus e filhos do diabo. Só isso. Amém? Vamos lá. Versículo 7, 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, veja, nós fomos regenerados e renovados pelo poder do Espírito Santo. O que é a regeneração? É quando Deus veio, tirou seu coração de pedra, colocou um coração de carne. Aquele coração de carne é o sinal que você nasceu de Deus, que você foi gerado pelo Espírito de Deus. Entendeu? E a partir daí, a consequência foi amar a Deus. Você não passou a amar a Deus porque você era bom. Você passou a amar a Deus porque você nasceu dele. Esse versículo, vou reler a parte B do versículo 6, ó. Ele derramou, versículo 5, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Teve que haver um novo nascimento. Por quê? Porque o velho homem estava morto. O velho homem de nada se aproveita. O velho homem vai para a sepultura. O velho homem vai para a condenação. Só vai a vida eterna
os nascidos de Deus. Nascido de Deus é um milagre. Jesus Cristo, o unigênito do Pai, se transformou no primogênito entre muitos irmãos. E da forma que Jesus é hoje, nós vamos ser, pelo poder do Espírito Santo, com o qual nós fomos selados. Deus nos deu uma garantia, o nome dessa garantia é um penhor. Qual é essa garantia? O Espírito Santo é um só com o nosso espírito. Esse corpo vai morrer, isso aqui vai virar pó. Só tem dois caminhos para esse corpo. Ou é sepultura virar pó, ou é ser transformado em corpo glorificado. Agora, hoje, eu estou regenerado. O Espírito do Senhor é um só com o meu espírito. Eu nasci de Deus. Eu sou cidadão do céu. Salvo por Deus para as boas obras. Amém? Vamos avançar mais um pouco, versículo 8. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha que interessante, irmãos. Nós somos salvos para boas obras. O papel nosso é buscar, praticar as boas obras. Quer saber o que fazer no reino? Tudo que é bom, tudo que fecha com a palavra, tiver ao seu alcance e puder fazer, faça. Não é difícil saber. O padrão de Deus é bem simples. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. E aí começa a praticar. Simples assim. Ah, essa coisa não é boa. Para de fazer. Ah, isso aqui é ótimo. Continue. Acabou. Vai sair perfeito? Não. Por quê? Porque tem uma pecinha que atrapalha para sair perfeito. O que é essa pecinha? Eu e você. Entendeu? Mesmo assim, nós somos capazes de fazer muitas coisas boas, muitas coisas que agradam a Deus. É só ter uma boa disposição. O versículo aqui fala de ter uma disposição para fazer aquilo que é bom. Amém? Versículo 9. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Irmãos, naquela época a turma ficava discutindo horas e horas sobre a lei de Moisés. Guardar sábado, comer carne de porco, seguir as tradições judaicas. Hoje não se discute tanto pela lei, mas se discute muita coisa que não se deveria perder tempo. Então, assim, cuidado. Quando você entrar numa discussão, entra numa discussão para edificar. É melhor que essa discussão não seja bem uma discussão, seja uma conversa. De preferência com alguém da sua família. De preferência com algum irmão da igreja. De preferência num discipulado. Uma questão que você tem uma dúvida. Aí você gasta tempo, mas como? Com o coração, não de debater, mas com o coração de aprender a verdade. Irmãos, não fique tão preocupado em defender as suas ideias. Fique preocupado se as suas ideias são bíblicas. Porque tem muita gente que está defendendo as próprias ideias. E as ideias dela não são bíblicas. São ideias de homens. E está perdendo tempo. Amém? Vamos lá, versículo 10. Esse versículo aqui é duro. Ao homem herege
depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui, Paulo fala, olha, tem gente com heresia dentro da igreja? Você chama atenção uma vez, chama atenção duas. Não atendeu? Exclui, evita-o. Aqui está falando de disciplina bíblica. Surgiu alguém com heresia no nosso meio. Nós vamos sentar, vamos conversar com a pessoa, vamos orientar uma vez, vamos orientar duas. Posso até orientar três. Entendeu? Mas a pessoa não quer mudar. Ela tem que ser disciplinada. Primeiro vai ser colocada de banco, ser tirada da comunhão. Não quer mudar, vai ser excluída da igreja. Não pode nem comer junto. Com homem herege, você tem que evitar. A igreja tem que buscar a santidade. Se fossem aplicar isso em todas as igrejas, quanta gente na igreja brasileira defendendo que não deve, teria que ser disciplinada. Que a turma fala muita besteira, a turma fala muita coisa que não deve. Agora, nós não podemos dar conta da igreja brasileira. Eu posso dar conta de não ouvir o herege. Eu posso dar conta de não ouvir o falso mestre. Por exemplo, ontem na aula de teologia, saiu uma conversa sobre uma determinada igreja que eu achava que aquela igreja era bíblica. Aí o pastor Antônio Neto, que é meu professor, vocês conhecem, ele já pregou aqui, ele olhou e falou, irmão, essa igreja aí não é bíblica. Essa igreja aí, eles parecem muito bacanas, parecem muito legais, a origem do pastor até uma origem boa, mas ela não é bíblica. Hoje eles estão parecendo uma franquia. Eu falei, ô pastor, obrigado, porque eu não sabia. O que eu vou fazer a partir de agora? Evitar. Nem olhar material nenhum, nem olhar nada. Se eu sei que a pessoa está fora da palavra de Deus, eu vou ficar olhando o quê? Entendeu? Então assim, cuidado. Evita o homem herege. Muito cuidado. Amém? Principalmente, quem hoje nós precisamos tomar mais cuidado? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendeu? E de muitas igrejas neopentecostais. Entende? Pode ter gente salva lá? Garanto para você que se tiver eleito, Deus salva. Mas paro aí. Uma coisa é um Deus que elege, fazer com que o evangelho chegue ao ouvido da pessoa, Deus produzir salvação. Isso é uma história. Outra história é o ensino errado. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, há uns 9 anos atrás, eu ainda ouvia alguma coisa dos adventistas. Eu ainda achava que eles eram nossos irmãos. Até que eu fui conhecendo as doutrinas da própria igreja, na própria confissão. E eles chamam Jesus de mentiroso. Como? Quando eles dizem que Jesus entrou no Santo dos Santos para a expiação do pecado no século passado, em 1844. E o Espírito Santo, na Bíblia, ensina que Jesus entrou no Santo dos Santos assim que ascendeu aos céus, para a expiação de pecados. Eu pergunto, quem está mentindo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia ou o Espírito Santo de Deus, Criador do Universo? Percebem? Nossa, pastor, mas eles parecem tão bonitinho, parece. Deus pode salvar? Pode.
Entendeu? E é lógico, cuidado, irmãos. No meio neopentecostal também tem muita coisa errada. Eu conheço gente que foi salva em igreja neopentecostal, serve a Deus em igreja neopentecostal. A igreja que ele serve tem alguns erros, mas não é herege. É erro. Pode acontecer. Eu já fui um cara equivocado. Mas, com um herege, não dá para negociar. Entendeu? Então, assim, cuidado, evita. Para não estragar a sua fé. Porque a Bíblia nos adverte que alguns naufragaram. Se você começar a dar ouvido para aquilo que não deve, você pode naufragar na fé. Ao naufragar na fé, você vai se afastar da verdadeira igreja. Ao se afastar da verdadeira igreja, duas coisas vão acontecer se você é filho de Deus. Primeira, Deus vai moer você, vai devolver na igreja num carrinho de mão, assim, jogar lá na porta. Segunda, Deus vai recolher você. Então, assim, cuidado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tiver alguma dúvida, por favor, vem perguntar, eu não me incomodo de orientar. Às vezes você pode até descobrir um pregador que é bíblico, que é bom, e eu nem conheço. Aí você vai falar, nós vamos averiguar, nós vamos pesquisar. Vamos dar o quê? Ó, pode ouvir que é bênção, o camarada fala coisa com coisa. Ó, esse aí fala muita coisa certa, mas tome cuidado. Por exemplo, ó, tem um camarada que é muito conhecido, o pastor Cláudio Duarte. Ele tem hora que ele fala uma meia dúzia de coisas super certa. Só que tem hora que teologicamente ele passa quilômetros de distância. Mas ele não é um herege. Ele é um mestre enganado, mal formado. Mas ainda, às vezes eu ouço uma tirinha, ouço uma coisa, e vejo que ainda vai. Então assim, bom senso, sabedoria, saber filtrar. Agora, para mim ouvir, gastar meu tempo, colocar lá 1 hora de pregação, aí eu só ouço pastor bom, que vai edificar minha vida. Entendeu? Porque a turma fala muita besteira. Muito cuidado. Amém? Vamos seguir. Versículo 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. O que Paulo está falando? Paulo está falando que ele vai enviar um dos dois obreiros, ou Ártemas, ou Tíquico. E aí ele fala o seguinte, ó, assim que eles chegarem em Creta, você sai de Creta e vem me encontrar em Nicópolis. Porque eu vou passar o inverno ali, que vocês têm que entender, é Europa. No inverno neva. A navegação no mar Mediterrâneo fecha, não é que nem Brasil. Você vai na praia mês de julho, tem barco navegando. Venezuela, você vai na praia mês de julho, tem barco navegando. Europa não havia navios a motor naquela época. O Mediterrâneo virava um balde de tempestades. Água gelada. Se o navio naufragasse, as pessoas morreriam de hipotermia em poucas horas. Então o que Paulo está falando? Olha, quando eu mandar o Ártemas ou o Tíquico, você sai daí de Creta, eles vão ficar tomando conta da obra, e você vem para Nicópolis, que eu tenho um trabalho para fazer com você. O que Paulo está mostrando? Havia mudança de presbíteros. Um presbítero poderia ser mudado de atuar numa igreja. Parece que Tito era especializado na plantação de igreja.
Até hoje existem pastores que são plantadores de igreja, começadores de obra. E eles começam a obra, eles organizam a obra, e vem um outro no lugar, e ele parte para um outro campo missionário. Eu conheço a história de alguns pastores que plantaram dezenas de igrejas. A vida deles é plantar a igreja, edificar, colocar um pastor e ir para outra. Mostrando que uma igreja, ela pode ter e deve ter mais de um líder, mais de um presbítero. Ela vai ter o anjo da igreja. Mas a liderança tem que ser multiforme. Então, irmãos, por favor, homens dessa igreja, comecem a orar a Deus, buscando a sua vocação como presbítero, para serem formados presbíteros, cheios do Espírito Santo e ajudarem na obra. Ore a Deus para serem despertados nesse poderoso ministério. Amém? Versículo 14. Falar dos Zenas e do Apolo. Olha que interessante. Zenas provavelmente era fariseu, convertido. Ele era um judeu, rabino, como Paulo. Paulo era rabino, dos bons. Paulo escrevia como rabino. Toda a literatura do Novo Testamento é uma literatura com mentalidade judaica. Vamos lembrar a mentalidade dos gregos. Tudo que é matéria é ruim. Tudo que é bom é espiritual. Deus é espiritual. Mentalidade judaica, não. Deus se fez carne, habitou entre os homens, morreu, ressuscitou, e num corpo humano, glorificado, ascendeu aos céus. O que o grego vai falar? Você é louco. Entendeu? Mas veja, esses homens com essa mentalidade judaica, como Apolo, como Zenas, foram alcançados pelo Evangelho. Da mesma maneira que hoje, o povo judeu, se quiser servir a Deus, tem que crer em Jesus. O povo judeu ser salvo, eles têm que crer. Tanto é que Romanos 11 nos mostra que Deus vai buscar os seus eleitos em Israel. Existem judeus que ainda vão crer no Cristo. E quando isso acontecer, todo Israel eleito vai ser salvo. E juntamente com nós, formamos a igreja do Senhor. Entendeu? Nós fomos enxertados em Israel. Não Israel foi enxertado em nós. As promessas da nova aliança eram para Israel. Nós, gentios, fomos enxertados. Entendeu? Agora, o que acontece com o judeu que não crê no Cristo? Vai para a mesma condenação do gentio que não crê no Cristo. Igual. É a mesma forma de salvação. Agora, o que eu tenho que lembrar, Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus ainda tem um concerto com Israel. O que eu tenho que lembrar? Oremos pela paz em Israel. O que eu tenho que lembrar? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, cuidado. Agora, veja, Israel fez uma coisa errada. Você vai chegar e vai falar, olha, isso que Israel fez errado. Foi errado. Mas que Deus tenha misericórdia e venha salvando.
É muito importante isso, por quê? Porque tem gente que, primeiro, uns erram achando que Deus não tem mais nenhum conserto com Israel. Isso está errado. Tem gente que acha que é só igreja. Mas outra coisa que é errado é aqueles que acham que só porque alguém nasceu judeu, ele vai ter um tratamento especial da parte de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina apenas que existem judeus que são eleitos. E por serem eleitos vão ser salvos. E vão ser alcançados pela graça. E precisam ser evangelizados. Amém? E aí, versículo 15, encerrando, saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. E aí o que acontece? Paulo encerra. Ele dá as orientações para receber bem as Zenas, para receber bem a Apolo. Ele também orienta para suprir as necessidades de Zenas e Apolo. Os obreiros precisam ter as suas necessidades supridas. E aí ele faz uma saudação. Que a graça seja com todos. Entendeu? Porque nós não somos salvos apenas pela graça. Nós vivemos pela graça. E precisamos da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós não permanecemos em pé. Se não for o poder de Deus, a gente não consegue viver a vida cristã. Precisamos do poder do Espírito Santo, não apenas para sermos salvos, mas para vivermos da maneira que Cristo determinou. Amém? Vamos orar?